Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o sistema de crenças. Então na PNL, que é a Programação Neurolinguística, já vou deixar um vídeo aqui em cima para quem quer saber um pouquinho mais sobre. É muito falado sobre o sistema de crenças, né? O mapa não é o território. Então, o que seria isso? O mapa não é o território. Significa que o que nós acreditamos não necessariamente é a realidade do universo. Ou seja, nós temos uma pequena quantidade de conhecimento comparado ao grande conhecimento de todo o universo, todo o conhecimento que existe. Por isso que tem aquela grande frase do Sócrates: só sei que nada sei. Ou seja, ele já chegou num patamar dele ter um conhecimento bem aprofundado, um conhecimento muito amplo, para ele entender que, por mais que ele saiba muita coisa, ele não sabe nada, porque o universo é muito maior de tudo que ele sabe. Então, tem muito mais coisas ainda para saber. Então, quem já está acostumado a estudar bastante consegue perceber isso com muita facilidade. Quanto mais você estuda, você fala: meu Deus, mas quanta coisa tem para estudar ainda. E você estuda muito mais. Depois de 5, 10 anos você fala: nossa, não acredito que tem tudo isso mais para estudar. Ou seja, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, mais coisas você vê que tem para conhecer. Então, por isso que o mapa não é o território. Então, como que é formado o nosso sistema de crenças? Pensa assim num quebra-cabeças. Então, a gente geralmente conhece um pouquinho ali do quebra-cabeça, conhece algumas peças do quebra-cabeça, mas tem muito mais peças no quebra-cabeça. E a gente só vai entender 100% a realidade e como tudo funciona quando a gente souber o todo, quando a gente souber montar esse quebra-cabeça inteiro. Ou seja, em outras palavras, quando a gente chegar na unificação com o todo, com Deus, quando a gente chegar na iluminação. Então, como que você vai trabalhando essa questão dos seus sistemas de crenças? Quanto mais você estuda, mais você consegue aprendendo como tudo funciona, conhece outras verdades, não só aquela que você acredita. Então te balanceia um pouco, aí você fala: poxa, eu acreditava nisso. Aí eu estudei e falei: poxa, mas não era só isso, tem mais isso e aquilo. Aí você fala: bom, então isso vai deixando você desarmado, né? Você vê quando aquelas pessoas que não gostam muito de estudar, de repente não são pessoas muito que se aprofundam muito no conhecimento, geralmente elas são muito donas da verdade, né? Então aquelas pessoas geralmente incomoda muito elas quando você pergunta alguma coisa e ela não sabe. Por quê? Porque o ego da pessoa, eu tenho um vídeo falando sobre o ego, eu vou deixar aqui em cima. O ego, é muito incômodo para o ego não saber, né? Mas quando você está estudando e você começa a entender isso, que tem muito mais coisas, quando alguém fala alguma coisa, fala: poxa, eu não sabia disso, com a maior naturalidade. Por quê? Porque você sabe que tem muito mais coisas que você não sabe. Então isso que a pessoa falou que você não sabe é só mais uma coisa. Então tem muito mais coisas que você não sabe. Então isso não é problema algum. Então quanto mais você vai estudando, claro que são conhecimentos, né? São estudos, são assuntos relevantes, né? Então você vai estudando mais, você vai expandindo a sua consciência e você vai progredindo cada vez mais, né? Essa é uma forma para você mudar o seu sistema de crenças. Outra coisa que ajuda muito isso é a meditação. Vou deixar um vídeo aqui em cima já falando sobre a meditação, né? Como que faz, como que os passos, enfim, é uma introdução à meditação. Então a meditação te ajuda muito a expandir a sua consciência, e expandindo a sua consciência você consegue cada vez mais melhorar essa questão dos seus sistemas de crenças. Vou deixar um outro vídeo aqui em cima que eu falo sobre a ayahuasca. Quem consagra a ayahuasca consegue ver que você vai ter muitas experiências, então isso faz com que expanda muito a sua mente e faz com que você ressignifique toda essa questão dos seus sistemas de crenças.
e você vai ver que realmente tem muito mais coisas que você não sabe. Então isso facilita com que você não fique apegado, né, àquele mundinho pequenininho, daquele pouquinho de coisas que a gente acaba sabendo, aprendendo, que contaram pra gente, né? Como que faz para criar um sistema de crença? A melhor forma é contar uma historinha para a pessoa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse mundo que nós vivemos, né, imerso na Matrix, né, que as pessoas colocam aquelas historinhas para a gente desde criancinha, para a gente acreditar que aquela é a verdade, pronto, né? Então aquela velha história, né? Nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, pronto, você já morreu naquele momento. Se você seguir uma historinha dessa, você já morreu. Nasci assim, cresci assim, morri assim. Tipo, acabou. Você não vai evoluir. O propósito da vida, é a própria vida, é viver, é aprender, é evoluir, é aprender cada vez mais. Esse é o propósito da vida. O propósito da vida é a própria vida. Se você não segue o propósito da vida, se você, do mesmo jeito que você nasce, você cresce, você morre, você não aprende nada, você não evolui nada, pronto, você desperdiçou sua vida. Então isso é a própria morte, você já morreu antes mesmo de desencarnar. Bom, essas são as formas aí principais da questão do sistema de crenças, muito trabalhado na PNL, que é a Programação Neurolinguística. Então o vídeo é esse. Gratidão.